E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 da análise das tendências mundiais que estão chegando aqui no Brasil em móveis planejados. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Para você que é novo aqui no canal, ainda não nos conhece, nós trazemos muitos conteúdos relevantes sobre decoração, reforma, obra, sobre construção, sobre móveis planejados, tem muita coisa muito legal. Se você ainda não está inscrito, já vamos resolver isso agora. É super simples, fácil, prático. É só você clicar aqui no botão vermelho e acionar o sininho do lado, viu? Dessa forma você vai ficar por dentro de tudo o que a gente está trazendo aqui no canal para você. Inclusive, esse vídeo aqui é uma parte 2, né? Se você quer ver a parte 1, eu vou deixar aqui no card acima. É muito importante você ver esse vídeo da parte 1, porque assim, ele tá muito legal e é o que vai dar a introdução dessa parte 2 aqui, viu? Então, se for o caso, dá um pause aqui, vai lá e depois volta aqui, viu? Não foge não, depois você volta. Dando sequência aqui na análise das tendências que a gente viu lá em Milão, trazendo aqui para o Brasil hoje, a 8ª tendência que a gente viu foram os corpos de móveis em vidro, né? Tanto a parte de roupeiro, quanto também a parte de cristaleira, às vezes uma estante. Então a gente viu muito a utilização do corpo de vidro no móvel, sabe? Às vezes só utilizando um fundo em espelho ou um fundo em MDF, mas assim, prioritariamente base, laterais, portas todas em vidro. E na realidade essa é uma tendência que a gente tá vendo um pouco mais crescer, né? Tem alguns profissionais e alguns clientes que assim procuram esse tipo de opção, né, que seria fazer o corpo em vidro, mas ainda assim tem um custo um pouco mais alto, porque as ferragens que são utilizadas para fazer um corpo de móvel em vidro também são importadas. E como a gente falou no vídeo anterior, tem alguns produtos importados que vêm e o custo ainda é um pouco alto, porque a gente está com a nossa moeda um pouco mais desvalorizada, né, o dólar e o euro muito alto, taxas, né, de impostos de importação muito altos, então acaba que assim tudo isso impacta no valor do produto. Então é por isso que às vezes a gente acaba tendo uma dificuldade de encontrar esse tipo de produto, né, que seria o corpo em vidro, num custo-benefício interessante. Muitos profissionais ou até mesmo clientes estão usando o recurso do Metalon e comprando vidro à parte para fazer esse tipo de móvel, mas acaba sendo uma adaptação. Fernando, fica legal? É uma opção, mas assim, é diferente você usar uma ferragem que é própria para isso. A 9ª tendência que a gente observou lá em Milão, que a gente vai falar agora, é em relação àquelas prateleiras rasas atrás das pias, dos cooktops, né? E eu, em particular, achei esse tipo de aplicação fenomenal, porque assim, acaba ajudando muito a ganhar esse espaço e fica muito prático, porque você tá ali já no dia a dia utilizando pia, utilizando cooktop, e você ainda tem a possibilidade de trabalhar com uma prateleira, um móvel, alguma coisa nesse sentido, né? Lá em Milão a gente viu algumas coisas em MDF, em madeira, a gente viu algumas coisas em Metalon também, então assim, acaba sendo muito interessante. Porém, eu em particular vejo que assim, aqui no Brasil, esse tipo de tendência, né, acabou ainda não sim entrando muito, né, não conseguiu penetrar muito no nosso tipo de cultura, porque assim, aqui, principalmente quem tem apartamento, né, quem mora em casa um pouco menor, tem uma certa limitação de espaço de cozinha. Por isso que às vezes, para você ter esse tipo de recurso, que é a prateleira atrás, né, da pia ou do cooktop, você precisaria aumentar a profundidade da pedra em pelo menos 15 centímetros. Então assim, se hoje você tem um tampo, né, de pedra de 55 ou 60 centímetros de profundidade, o ideal é você ter pelo menos de 70 a 75 centímetros de profundidade, o que pode te tomar espaço de passagem e diminuindo o tamanho da sua cozinha. Atrás do cooktop é um tipo de utilização que eu ainda fico um pouco assim, porque dependendo, né, se você tem a parede, dependendo da coifa, pode ser que isso te prejudique um pouco. Mas atrás da pia eu acho muito bacana esse recurso, só tem que pensar muito na hora de você elaborar, né, esse recurso que você for fazer, o material, porque assim, se você colocar um MDF muito atrás da pia, isso pode com o tempo pegar água
e pode danificar a sua prateleira, né, a sua estantezinha que você for ter ali. Mas, se você trabalhar no metalon, às vezes fica uma opção interessante. Enfim, então por isso que é importante você também levar em consideração o material na hora de estar considerando. A 10ª tendência que a gente observou lá em Milão foi aquela questão dos frisos na porta, que quando você vê, esteticamente parece que são duas portas independentes, mas quando você abre, é uma única porta. E esse tipo de tendência, ainda também assim, eu vejo que está sendo pouco explorado aqui no Brasil, mas porque também às vezes por questão de modulação, sabe? Às vezes o cliente ele prefere ter uma porta inteira, às vezes por conta de custo também, tem alguns clientes que preferem estar fazendo uma porta inteira por conta de custo, para otimizar esse custo. Então, assim, vai depender muito, né, do que o cliente quer. Mas é uma opção muito interessante, é fácil de se fazer, tem já algumas ferragens, né, alguns puxadores que já pensam nessa questão. Então, quando ele vem em portas independentes e se junta numa porta que vai ser única, dá esse efeito de continuidade, parecendo que são portas independentes. Então, assim, acaba que vai depender muito. Mas a utilização é fácil de fazer, é fácil de pensar, mas às vezes ali tem só que mediar o custo. Não é um custo tão alto, mas às vezes dependendo do projeto, dependendo do quanto o cliente quer gastar, às vezes ele acaba abrindo mão. Não que uma porta única e do lado uma porta menor fique feio, não é isso. Mas às vezes você ter tudo no mesmo alinhamento acaba dando um charme bacana. A 11ª tendência que a gente observou lá em Milão e que na realidade está começando a ser muito utilizado aqui no Brasil é em relação às mesclas de materiais dentro da composição do móvel, né? Então assim, isso a gente já havia também visto na Casa Cor. Eu também vou deixar o link aqui desse tour que a gente fez pela Casa Cor de 2019, que está muito legal. Foi a última Casa Cor que teve, né? Porque infelizmente 2020 não aconteceu, então é um vídeo que está super atual e super em alta também. Mas a utilização desse tipo de materiais, na realidade, tem que se tomar muito cuidado para que não vire um carnaval danado e faça o efeito contrário. Em vez de trazer elegância, vai até trazer um pouco de confusão, vai até dar assim, uma impressão de tipo, nossa, sabe, quis inventar muito e não ficou legal. Então, assim, é muito importante, sempre que você quiser fazer mesclas de materiais dentro do móvel, por exemplo, utilizando o próprio metalon, vidro, MDF em si, pedra, a iluminação, às vezes um revestimento de porcelanato, enfim, toda essa utilização em mesclas de materiais precisa ser pensado de maneira muito harmônica. Por isso que talvez o ideal para você que goste desse tipo de tendência e queira utilizar esse tipo de tendência, trabalhe um pouco mais com a ajuda de um profissional, a ajuda de um arquiteto ou de um designer, porque daí sim ele vai conseguir te orientar. Inclusive a gente até fez um vídeo falando da importância mesmo do profissional, arquiteto ou designer, dentro aí do projeto, né, da fase de acompanhamento de obra, tá muito legal, também vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. A 12ª tendência que a gente observou foi a questão do apoio retrátil, principalmente em ambiente de copo, um ambiente de café, sabe? Então, assim, é muito interessante esse apoio retrátil porque ele já foi muito utilizado lá atrás e agora está voltando, né? Para aquelas pessoas que não querem trabalhar com uma profundidade muito grande de bancada, mas querem ter esse apoio como um apoio realmente, assim, retrátil. Que seria o que eu acabei de falar. Mas assim, esse apoio acaba ajudando realmente a colocar uma xícara, apoiar alguma coisa, para realmente ser um apoio para esse ambiente de cafezinho, ambiente de copo, ambiente do que for. Entende? Às vezes até mesmo de um buffet. Então por isso que é muito importante, né, entender que isso é algo fácil de fazer, um custo super acessível porque já foi muito utilizado lá atrás e agora está voltando muito essa prática. Então eu em particular acho que é muito bacana esse tipo de utilização de recurso. Então é algo que a gente está vendo bastante hoje em dia aqui no Brasil também. A 13ª tendência que a gente observou lá em Milão e que aqui no Brasil eu vejo que assim é comum, mas aí vai muito do gosto, é em relação a ver uma mesa de refeição integrada com a bancada, com a ilha ou até mesmo com a bancada de cozinha. Eu, em particular, gosto muito desse tipo de tendência, acho muito interessante, só tem que pensar de um jeito também que não fique algo assim, como que eu posso dizer, que não fique algo muito carregado, no seguinte sentido, às vezes você tem uma ilha e tem a bancada de refeição, tem que ver se é só uma bancada de refeição rápida, que não é para receber visita, porque se for realmente algo do dia a dia, eu acho muito bacana, que é o que eu prefiro, mas se for algo para receber visita, algo que assim, você tem uma cozinha integrada com a mesa, com a sala, né, e teria uma mesa de jantar encostada ou saindo da ilha, aí eu já acho que tem que pensar bem para quê. A ilha, dependendo do que você utilize, seja
cooktop, ou seja, Cuba, né, enfim, nós já até fizemos um vídeo sobre ilhas e penínsulas, eu vou até deixar aqui em cima no card para você dar uma olhada que tá muito legal. Mas assim, dependendo do que você vai utilizar, pode ser que a ilha sempre fique muito bagunçada, fique suja, dependendo se vai preparar alguma refeição ou não. Então só tem que pensar nisso. Mas esse tipo de aplicação para bancada de refeição rápida eu acho muito legal. Agora, se for uma mesa de jantar, Fernando em particular, eu já prefiro que solte um pouco e fique um ambiente à parte. Porque se você cozinhar, né, na ilha e sujá-la, quem for, no caso, né, fazer a refeição junto com as visitas não vai ter essa impressão de coisa suja, entende? Então eu acho que é uma coisa bacana, mas tem que pensar muito bem. A 14ª tendência que a gente observou lá em Milão é a utilização assim recorrente da laca metalizada. E isso, gente, assim, também o Brasil não assim ficou para trás. Os grandes produtores de tinta, né, principalmente voltados para esse segmento, né, de móveis planejados, segmento da área de interiores, de design de interiores, não ficou para trás e já colocou assim imediatamente um catálogo variado de lacas metalizadas. Então assim, hoje em dia no Brasil é muito comum a gente ver, o acesso é fácil, sabe? Então assim, o custo é muito acessível para você que já vai trabalhar com a laca. Entre a laca comum e a laca metalizada, o preço é muito próximo. Então assim, tá muito interessante. Nós já até temos aqui numa playlist no canal sobre laca, explicando um pouco o que é a laca, o benefício, né? Então assim, as desvantagens, os cuidados que tem que ter, tá muito legal. Eu vou até deixar aqui no card acima porque assim, a laca é um elemento dentro dos planejados que dá total diferença. Assim, é a cerejinha do bolo que faz muita diferença. Porém, tem que ser colocada no lugar certo e do jeito certo. Então, por isso que eu recomendo esse vídeo aqui da laca aqui no nosso canal. Mas voltando aqui, a laca metalizada, ela acaba sendo um elemento muito interessante para quem quer, por exemplo, às vezes substituir o metalon por MDF em alguma situação, em alguma aplicação, seja uma ripa, né, seja uma estante, seja uma estrutura de painel, enfim. Porque dependendo se você não quer trabalhar com metalon, você pode utilizar a laca metalizada que visualmente vai parecer muito, né? Porque quando você pinta o metalon de metalizado, você pode usar até dependendo a mesma cor para utilizar no MDF. Então é muito bacana essa questão da utilização, então tá sendo muito recorrente. Ou até mesmo se você tem uma estante de metalon em laca metalizada, você também pode ter um móvel próximo, alguma coisa na mesma cor para deixar tudo bem harmonioso, né? Não só para você substituir o metalon, mas também para deixar tudo bem harmonioso. Então acaba sendo uma opção muito interessante também a laca metalizada, muito fácil acesso e um custo muito interessante também, se você já for colocar laca, né? Claro, porque a laca ela já tem um custo um pouco maior em relação ao MDF padrão. A 15ª e última tendência que a gente observou lá em Milão seria em relação aos eletrodomésticos coloridos. Verde, vermelho, amarelo, laranja, azul, enfim, tem muitas opções de cores. Porém, eu já acho que a cultura brasileira não vai ter uma absorção muito boa, né? Então assim, eu já acho que assim, esse tipo de eletro é para um tipo de projeto muito específico. É para um projeto que assim tem uma pegada mais provençal, uma pegada às vezes um pouco mais colonial, entende? Então assim, eu já acho que vai ser um pouco mais difícil a penetração desse tipo de tendência aqui na cultura brasileira, porque acaba que o povo, né, o povo brasileiro, o brasileiro em si, acaba preferindo os eletrodomésticos no inox, no preto ou no branco, que é o que mais tem saída hoje, sabe? Então assim, porque é muito complicado você às vezes ter um eletrodoméstico, um exemplo, laranja dentro da sua cozinha. Toda a cozinha ela vai ter que ser pensada nisso. E normalmente cores mais fortes, cores mais chamativas, tendem a ser um pouco mais cansativas. Então, assim, é por isso que eu acredito que esse tipo de eletrodoméstico não vai ter grande entrada aqui no Brasil. É realmente para uma pessoa ou outra, para uma coisa muito específica ou outra, entende? Mas é uma opção muito interessante, mas que no meu gosto particular eu já não gosto muito. Eu já prefiro partir para um projeto mais moderno, vamos dizer assim, que tenha um corte mais seco no móvel e eletros mais embutidos no tom mais inox, no preto. E o custo desse eletro também é um custo que está um pouco mais alto, primeiro porque esses eletros são importados, né, e vem muito pouco, não vem um volume alto como vem as outras opções de eletros embutidos. Então assim, é por isso que eu acho que infelizmente esse tipo de tendência hoje, né, ou se eu estou falando hoje, vai ser pouco utilizado. Quem sabe daqui 5, 10 anos, mas pelo menos nesses 3 próximos anos eu acho muito difícil de estar sendo utilizado aqui no Brasil.
quais dessas tendências vocês gostaram mais, quais dessas tendências você tem na sua casa ou gostaria de ter aí. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. É muito importante vocês colocarem nos comentários, a gente gosta muito de conversar com vocês e saber a opinião de vocês. E se você tem alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão de tema, deixa aqui embaixo, viu? Porque quem sabe sua dúvida ou sua sugestão se torna tema do nosso próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa o like no vídeo que isso nos ajuda muito, muito, muito mesmo, viu? Então assim, ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo para outras pessoas, mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão estar entrando aqui no canal e você vai nos ajudar a crescer. Então muito obrigado, viu? E também, se você não nos acompanha nas nossas outras redes sociais, nós temos um Facebook, nós temos o Pinterest, que a gente usa muito o Pinterest para trazer mais inspirações, mais fotos além dos que rodam aqui, mas também a gente tem o nosso Instagram, que assim, gente, eu tô fazendo uma propaganda já há um tempinho aqui, que tá muito legal, viu? Tem muito conteúdo exclusivo, vai lá, acompanha, viu? A gente tá abrindo muito box de perguntas, a gente tá abrindo muita enquete, a gente tá interagindo muito com vocês lá, muito mesmo. Então dá uma corrida lá, também nos sigam lá no nosso Instagram, que tá fenomenal. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.